Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje a nossa quarta lição da EBD do Guarabu. Antes da gente começar, eu queria fazer pequena recapitulação, né? O que nós já vimos até agora. Então, nós já vimos na primeira lição o que é religião e o que é ser religioso. Na segunda lição, nós estudamos um pouco sobre como Deus se revela a nós. E na terceira, nós vimos o que é uma seita e o que é uma heresia. Então, depois de estudar o que é uma seita e uma heresia, hoje nós vamos ver o título da lição é Por que estudar então essas seitas e essas heresias? Essa é uma lição muito importante, assim como todas as outras, claro, mas que ela vai ter uma pegada um pouco mais rápida, até porque esses pontos, né, do o que é uma heresia, o que é uma seita, eles já nos ajudaram a entender um pouco por que nós devemos estudar então essas seitas e essas heresias. Então eu quero me ater com vocês hoje em três textos muito importantes, que nós iremos ler juntos aqui. E o primeiro deles está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 16. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. 1 Timóteo, fica antes de 2 Timóteo, fica depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo 4, de 1 a 6. E antes da gente ler, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Feche seu olho aí nesse momento e ore a Deus comigo. Pai, nós queremos te entregar esta noite em tuas mãos, te pedir que o Senhor seja conosco, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos e que essa lição possa ser mais um momento de ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Então, antes da gente fazer a nossa leitura, nós precisamos lembrar, né, que a seita ela é uma heresia organizada e que as heresias geralmente elas vêm da deturpação para nós cristãos, né? Vem da deturpação do que a palavra de Deus ensina para nós. Então, lembre disso, não esqueça desse ponto, que é muito importante para a gente entrar nesse ponto. Então, por que nós devemos estudar as seitas e heresias? E o primeiro ponto que a revista vai dar para nós é para proteger o nosso rebanho. Então, a gente sabe que lá em João, no livro de João, existe no capítulo 10 aquela ideia que Jesus fala que ele é o bom pastor. Dentre tantas figuras de linguagem que Jesus usa para exemplificar quem ele é, né? Ele é a videira, nós somos os ramos, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. Uma outra figura de linguagem que ele usa é que ele é o bom pastor e que ele cuida das suas ovelhas. E o que acontece, né? Hoje nós não temos muita noção porque a gente não está muito acostumado ao mundo rural, né? Nós estamos acostumados à cidade grande e a gente não entende mais ou menos como é que funciona essa criação de animais. Eu, por exemplo, meus pais, né, eles têm um sítio e meu pai mesmo ele gosta muito de criar galinhas. E todo dia meu pai vai para o sítio alimentar as galinhas e protegê-las também. Ele fala assim, meu filho, todos os dias tem um gavião gigante que tenta pegar os pintinhos. E a mesma coisa é com a criação das ovelhas, né? Os lobos, eles tentam pegar as ovelhas para se alimentar. E qual é o papel do pastor, né? Nesse caso aqui, Jesus como a figura do bom pastor. É cuidar das suas ovelhas, é protegê-las, é falar assim, ó, não vá por esse caminho, porque por esse caminho você pode encontrar algo que vai te fazer mal, algo que vai te ferir e até te levar à morte, né? Que é o caso dessa figura aí do lobo que come as ovelhas ou do gavião que come os pintinhos. Então, dita essa figura, né? Jesus que protege, o bom pastor. E se a gente traz para os ensinamentos da igreja, nós precisamos entender que Jesus ele quer nos proteger também, né? Não só Jesus, como o nosso pastor, pastor Ivan, pastor Luiz, e todos aqueles que trabalham com liderança, o nosso papel é ensinar as pessoas para que eles não se desviem do verdadeiro caminho, para que eles não fujam do que é o verdadeiro. Então, dito isso, é importante a gente entender que a gente não quer que nenhum dos nossos se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E o direita e esquerda
significa sair do centro da vontade de Deus, sair dos ensinamentos da palavra de Deus, do que Deus nos ensina. Então é por isso que a gente vai ver isso primeiro, né, hoje. Então, as heresias, né, a primeira coisa que a revista vai colocar pra gente aí é que as heresias elas são atraentes. Então, 1 Timóteo 4, 1 a 2 diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então, aqui, né, o Paulo está falando para o Timóteo nesse momento, e ele está falando que ele exorta, né, ele exorta no nome de quem? No nome do Senhor Jesus, que como as pessoas aprenderam a maneira correta de viver, que elas repassem isso, que elas vivam isso. Então, uma vez que a gente aprende essa maneira verdadeira de viver, a gente precisa vivê-la. Não é só aprender por ter, não. A gente precisa aprender e viver. Porque, como a revista vai falar, as heresias elas são atraentes, elas são sedutoras, elas vão vir com uma ideia muito legal inicialmente. E a gente vai gostar daquilo e a gente vai ter prazer naquilo. Mas chega um ponto que aquilo não dá mais prazer, que aquilo não é mais legal e a gente vai sofrer. Então a gente precisa entender, né, que esses ensinamentos fraudulentos, esses ensinamentos incorretos, podem nos levar até a morte. Então nós precisamos ensinar verdadeiramente e ensinar a cada um que chega com sede, com fome, né, ensinar o evangelho verdadeiro. Não esconder nada, não falar mentiras, não inventar coisas de jeito nenhum. Nós precisamos ensinar o que é verdadeiro. O segundo ponto é que as heresias destroem a verdadeira fé. E aí a gente vai para 1 Timóteo ainda, 4, 6 e 7. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E a revista fala assim, que Paulo exorta Timóteo a perseverar na boa doutrina, rejeitando preceitos profanos, a fim de não perder de vista a bendita esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Heresias são danosas à verdadeira fé. Tiram de cena o soberano Senhor e introduzem dissimuladamente enganos que desonram o caminho da verdade e trazem repentina destruição. Então, mais uma vez, além de ser atraente, elas também destroem o que a gente chama da verdadeira fé, a nossa fé em Cristo. Como ele fala aqui, né? Ele não nos chamou para a impureza, mas sim para uma vida de santificação. Então, nós precisamos olhar quais são os padrões dessas heresias para ver se elas estão nos ensinando a santificação ou a impureza, se elas estão nos ensinando a viver de forma correta ou a viver de forma incorreta. Nós precisamos analisar tudo isso, irmãos. Né? Claro que nós rogamos a Deus para que nenhum dos nossos se perca, mas se algo tentar te tirar, se algo tentar te puxar para fora, observe essas coisas, né? Tenha essas palavras no seu coração, para que você não seja carregado, como eu já falei na outra aula, por nenhum vento, seja ele de doutrina, de desânimo, de tristeza, nada, que nada te tire. Que você sempre se lembre que a verdadeira fé está em Cristo e que ela é verdadeira e nos dá esse poder de poder falar isso, né? Assim, eu creio num Deus verdadeiro porque Ele é vivo. Ele fez e ainda faz milagres. Ele transforma vidas. Esta palavra, ela transforma vidas. E não existe prova maior do que isso, de ver que a palavra de Deus transforma não só as nossas vidas, mas a de qualquer um que se achega a Ele. O terceiro ponto é que as heresias elas promovem divisões. E aí, 1 Timóteo 4, de 3 a 4, diz assim: Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, por ser ensino contrário às Escrituras, heresias elas promovem divisões.
Então, invariavelmente alicerçadas em afirmações excêntricas, diferentes, conduzem a atitudes extravagantes, né? Então, as atitudes das heresias, elas são muito exageradas. Então, faz com que seus seguidores caminhem à margem de uma sociedade sóbria. Paulo exortou a igreja em Coríntio, 1 Coríntios 1,10 diz assim, ó: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. E esse é um ponto muito legal, né? Para a gente entender. Quando a gente fez o mês da juventude, eu acho que foi o pastor Everton, ele falou sobre essa questão, né, do relacionamento, né? O pastor Josué Valandro também falou sobre relacionamento. A igreja não pode haver divisões. Sabe por quê? Porque no momento que o pensamento, né, nosso pensamento tem que estar em Cristo. E a partir do momento que nossos pensamentos eles são divididos, isso é um pezinho para que essa divisão gere problemas maiores e gere até separações da igreja, dentro da igreja. Quantas igrejas você não já ouviu falar que a igreja tal se desmembrou, se dividiu? Isso acontece. Acontece porque as coisas chegam aos poucos e vão invadindo a nossa casa nesse caso a igreja, e vão destruindo. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar firmados. Então, além de firmados na palavra, precisamos estar unidos, porque senão a coisa não vai funcionar. E o quarto ponto aí dentro do proteger o rebanho é que as heresias terminam em caminho de morte. Né? 1 Timóteo 4,6 e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. E o versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo está querendo dizer aqui, né, que as heresias elas levam à morte. Deus ele vai vir para nos julgar, como fala esse versículo 16. Né? Quando tocar a trombeta, Deus vai vir e ele vai julgar. Ele vai separar todos os ensinos verdadeiros dos falsos, e ele vai separar também as pessoas que fizeram e seguiram a sua vontade, aqueles que não fizeram. Saiba que a heresia, ela não leva vida. Se ela não traz vida enquanto você está aqui, na vida eterna que ela não vai gerar vida. Interessante isso, que a palavra de Deus, ela gera vida enquanto você está vivo e ela gera vida após a sua morte, a vida eterna. Uma vida de alegria. A heresia não. Você não se sente vivo enquanto está aqui, porque aquilo não transforma a sua vida. E na eternidade é uma vida de sofrimento. Então, como diz minha mãe, é sofrimento na terra e quando morrer também. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos pastorear as ovelhas para que elas não fujam do rebanho, para que elas não sejam tragadas pelos lobos. E nesse caso os lobos são as heresias e as seitas e as outras religiões que ensinam coisas que não condizem com a Bíblia. Então, para esse primeiro ponto, né, nós precisamos proteger o rebanho. É o primeiro motivo que nós precisamos estudar seitas e heresias. Então, nós já vimos o nosso primeiro ponto, quando nós entendemos que um dos motivos para a gente estudar as seitas e as heresias é porque ela protege o nosso rebanho. O segundo ponto é promover o discernimento. E o que significa a palavra discernimento? Né? Discernir diz respeito à faculdade de julgar as coisas de forma clara e sensata, de emitir parecer criterioso baseado em valores reconhecidos. E aí discernir é distinguir, separar, perceber as diferenças. E aí, como a gente já viu, existe uma linha muito tênue entre a verdade, né, com letra maiúscula, e o que a gente chama de seitas e heresias. Por que isso? Porque a maioria das seitas e das heresias, elas não surgem do nada. Elas, muitas das vezes, surgem dentro da própria igreja. Então, assim, por ela surgir dentro da igreja, ela sai, por exemplo, da Bíblia. Então, ela vem disfarçada de verdade.
Mas nós sabemos que aqueles que alteram o que está na Bíblia, o que está na Bíblia, que é a verdade, essas pessoas estão em pecado. Então nós devemos ensinar o que está na Bíblia. Isso é a verdade. Então, aqueles que distorcem isso, eles estão em pecado. Pode saber disso, pode ter certeza disso. Então é por isso que essas seitas e essas heresias, elas não conseguem gerar vida, elas só conseguem gerar morte. E é isso que a gente precisa ter, esse discernimento. O texto que a revista traz para esse ponto é um texto até que a gente já leu na última lição, na lição 3. Está em 1 João 4. Então veja só primeiro o que é que ele fala no versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então veja, nem sempre o que é sobrenatural é divino. Às vezes os falsos profetas saem dentro da igreja, mundo afora, mas não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Como a gente já viu, eles vão dizer, eles vão falar que receberam revelações divinas, mas se aquilo provoca divisões, se aquilo não flui da verdade que está na palavra, se a palavra é distorcida, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, meu irmão. Pode ter certeza disso. Nós precisamos ter esse discernimento. Outra coisa que fala aqui em 1 João 4, versículo 2. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Filhinhos, versículo 4. Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, aquele que em Cristo nasceu de Deus é filho de Deus, ao passo que aqueles que seguem os espíritos enganadores pertencem ao diabo. Isso é claro aqui no versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Isso é algo que a gente precisa entender, que às vezes a gente fala algo, a gente quer ensinar algo, mas a pessoa ela ainda não está preparada para ouvir aquilo. Cliff está dizendo com isso que a gente não precisa evangelizar. Não, não é isso. Nós não estamos nesse âmbito, não. Nós estamos no âmbito da pessoa que às vezes já até disse que conhece a Deus, está dentro da igreja, mas continua a fazer as mesmas obras, a cair nas mesmas situações. Essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus. E nós precisamos continuar a pregar até que o Espírito Santo os incomode para viver uma vida de verdade, uma vida, compromissada com aquilo que Deus nos chama para fazer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode estar acontecendo com familiares, com amigos, com parentes. Nós precisamos ser aqueles que levam a verdade. Nós precisamos ser os porta-vozes, os embaixadores. Essas são duas palavras muito bonitas, né? Mas se a gente for olhar a essência delas, é a gente representar o nosso terreno, o nosso território, de onde a gente vem, a nossa pátria. Nós não somos daqui. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente representa o nosso Deus, nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Então, você como embaixador, você precisa promover esse discernimento nas pessoas que estão ao seu redor. Você precisa fazê-las entender que a identidade de Cristo, se ela já foi alcançada nessas pessoas, elas precisam falar. Essa identidade precisa gritar mais alto do que a própria carne. Porque senão, nós sempre continuaremos a ouvir o mundo. E o terceiro ponto é que nós precisamos argumentar e confrontar com convicção. O versículo 6, de novo, a revista vai falar em 1 João 4, 6, a gente já leu. Então, confrontar aqueles que estão no caminho do erro não será tarefa fácil se ignorarmos o conjunto de doutrinas e crenças que os cercam. Neste caso, ao lado de um diligente estudo das Escrituras Sagradas, deve estar uma acurada investigação dos aspectos centrais apregoados pelas seitas e cridos pelos seus adeptos. Ou seja, é você colocar, como o povo fala, o preto no branco, né? Você pegar qualquer a doutrina que você está seguindo está falando, meu amigo, meu irmão. Vamos lá. Vamos pegar com a Bíblia? Então, ele está dizendo que existe mais de um Deus, né? Vamos lá ver quantas vezes
O nosso Deus provou que ele era o único Deus. Vamos ver lá em Hebreus como ele vai mostrar que Jesus é superior a tanta coisa, superior a Moisés, superior a Josué, superior até o próprio Melquisedeque, né, que é um sacerdote por excelência. O nosso Deus é superior a tudo isso. No Antigo Testamento, desculpa, quantas vezes contra Faraó, né, contra Deus e Moisés, Deus utilizando a vida de Moisés, ele vai de encontro ao rio Nilo, que era considerado um Deus para aquele povo do Egito. Ele somente é Deus. Só ele pôde criar o próprio rio. Veja só que, acho que a gente já falou sobre isso. O rio que os egípcios consideravam Deus, foi o nosso Deus quem criou. Então, é você pegar os falsos ensinamentos e colocar à luz da Bíblia e falar assim, ó, isso aqui, esses pontos, eles não fazem sentido no que a sua doutrina, no que o seu, desculpa, na sua heresia, na sua seita, eles estão pregando. E aí sim, você ensinar a verdade. Mas nós estamos preparados para isso? Porque para nós ensinarmos a verdade, nós precisamos saber a verdade. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos estudar. E mais uma vez, a importância da nossa EBD. Então esse é o nosso segundo ponto. Né? Nós precisamos promover o discernimento, não somente em nós, mas também nas pessoas que nos rodeiam. Bem, nós já vimos 2 pontos. E agora nós vamos para o terceiro e último ponto. Né? Nós devemos estudar as seitas e heresias porque nós vamos propagar a verdade. E aí o texto fala para a gente ler João 8, 31 a 32 e alguns textos de 2 Timóteo também. E ele fala assim, a nossa revista, que é comum a gente encontrar cristãos que estão desinteressados em estudar seitas e heresias. Isso não só os impede de refutar as abordagens dos sectários, como também implica uma perda de oportunidade para expor a verdade. Isso é algo sério, irmãos. Algumas pessoas perguntam, mas por que eu devo estudar seita e heresia? Será que se eu estudar isso, eu não vou acabar incentivando outras pessoas por exemplo, eu vou estudar a seita Testemunha de Jeová. Então, será que eu não vou acabar incentivando as pessoas a irem para o Testemunho de Jeová? Se isso acontece, existe algo de estranho na vida desse cristão. Pelo contrário, isso aqui nós estamos falando agora de cristãos. Por que os cristãos devem estudar seitas e heresias? Porque no momento que você estudar isso, você tem respaldo para poder responder as perguntas que são feitas a você. Quantas vezes você não já ouviu de um espírito algum questionamento que te deixou incomodado, que você não teve resposta? Quantas vezes não já chegou um testemunho de Jeová na sua porta falando sobre o novo céu e a nova terra, que você iria viver aqui nessa terra para sempre? Você teve resposta para isso? Você soube dialogar, e veja, a palavra é dialogar, não é brigar, não é fazer estardalhaço. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, com amor, com conhecimento, falar assim, irmão, eu respeito a sua ideologia, mas a Bíblia que eu tenho, a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela não me ensina isso. Sem fanatismo, sem ser incisivo, nós não queremos brigar. Nós queremos apenas mostrar o que a verdade, a palavra, ela nos ensina. E essa atitude de amor, muitas das vezes, é o que ganha a pessoa que está do outro lado. É você com amor, você falar com carinho, explicando que na palavra de Deus, não, irmão, não está assim. Eu lembro quando eu era criança uma vez, uma testemunha de Jeová, uma adulta, ela veio falar comigo e eu ainda criança, eu consegui rebater até que ela foi embora. Eu falei assim, não, mas não foi isso que eu aprendi na EBD. A minha professora da EBD me ensinou que nós vamos morar com Deus. E eu lembro que eu até citei versículo, e quando eu falei assim, deixa eu pegar minha Bíblia, ela falou assim, não precisa não, eu já vou embora, viu? E aí eles foram embora, Como diz o versículo, eles bateram em retirada. E é isso, Sem estresse, sem exaltar voz, dialogar, propagar a verdade. Mas nós só vamos poder fazer isso se nós conhecermos a verdade, Então, nós precisamos primeiro cumprir algumas coisas que o nosso Deus nos chama. O primeiro, tudo isso está na nossa grande comissão, Nós sabemos de cor, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho e fazer discípulos, ensinando
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto no nossa grande comissão é o ir, né? A ordem de Jesus pressupõe alguém que está em cena, que se expõe como um membro ativo do corpo de Cristo. Alguém que não se esconde, que não passa despercebido enquanto caminha de um lado para o outro. É nesse contexto que Jesus ordena, portanto, indo, façam discípulos. Você tem feito discípulos? Você tem feito discípulos seus ou discípulos de Cristo? As pessoas tentam imitar o seu jeito de ser ou as pessoas tentam imitar o que Cristo reflete em você? Nós não queremos várias cópias de Cliff, não. Nós queremos várias cópias de servos de Cristo, de pessoas que adoram o nosso Cristo em espírito e em verdade. É isso que nós queremos, formar discípulos, pessoas que se entregam a Ele, que servem a Ele, que o adoram em espírito e em verdade. Isso é fazer discípulo. Não é pessoas que vão se vestir igual a mim, eu agora porque eu me visto igual ao pastor Ivan, eu sou um discípulo de Cristo. Não, isso é fachada. Nós queremos o coração. E não é nós que queremos, é Cristo. Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração, e Ele quer que nós imitemos a Ele, o nosso Criador. Essa é uma verdade muito profunda. O segundo ponto é evangelizar, né? Fazer discípulo, anunciar a boa nova. Né? O primeiro ponto foi o ir e o segundo é evangelizar. Né? Anunciar as boas novas da salvação, com vistas a arregimentar discípulos para Cristo. Então, tudo que nós fazemos, né? O ir, o evangelizar e o ensinar a verdade, que é o último ponto, qualquer um desses pontos, o nosso foco é fazer discípulos, para que essas pessoas conheçam a verdade. O terceiro ponto é propagar a verdade. E é isso que nós queremos, propagar a verdade. Seja na igreja física, nessa igreja virtual que nós tivemos que nos adaptar para esse momento, seja na EBD em que nós sentimos o calor humano, ou seja na EBD em que nós ficamos em casa sozinhos e vocês ouvindo a minha voz chata. Mas pensem em algo, lembrem de algo. O que vocês estão fazendo, essa dedicação, esse tempo que vocês separam, não é para mostrar às pessoas que vocês assistiram, não é para que as pessoas vejam que vocês estão participando. Não, é para que esse conhecimento ele gere vida em você e no próximo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você possa entender que essa palavra ela se agarre ao seu coração e gere frutos. Que o que nós estamos fazendo aqui é para proteger o nosso rebanho, é para discernir o que é certo e o que é errado, e é para propagar a verdade. Nada mais do que isso. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos orar para encerrar essa IBD. Pai, nós queremos pedir que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos que estão em casa, que o Senhor abra, Senhor, os olhos deles para que eles possam ver, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para as pessoas que estão precisando de um cuidado, de serem guiadas, Pai, como um pastor guia suas ovelhas, Pai, como um pastor guia o seu rebanho. Nos ensina, Pai, nos ajuda, para que nós possamos propagar a Tua verdade por onde nós formos. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.